Oi gente, meu nome é Pedro e eu tô aqui para falar um pouco sobre a democracia direta, né? Por que eu acho que é uma questão importante a gente discutir isso neste momento que a gente vive hoje? Bom, existem muitas mudanças que o Brasil ele precisa fazer hoje, porém essas mudanças elas só vão acontecer se o povo tiver maior representatividade na hora de votar elas. Hoje, nas câmaras dos deputados, quem mais é representado são fazendeiros, banqueiros, mineiros. Por isso que a gente vê políticas como a desvalorização do real por querer. Que nem o presidente Trump, em 2019, nos Estados Unidos, ele aumentou o tributo de todas as coisas que vinham do Brasil, principalmente aço e ferro que eles compram, né? Acusando o Brasil de desvalorizar o real propositalmente. O nosso presidente ele se defendeu alguma hora, você viu o ministro Guedes se defendendo sobre essa fala do presidente Trump? Não, porque isso é uma grande verdade. Eles realmente desvalorizaram para que os fazendeiros, banqueiros, mineiros lucrassem milhões e milhões a mais. Para vocês terem uma noção, grandes fazendeiros de café e soja, eles chegam a vender milhões de dólares anualmente, né? Então vamos colocar no papel para vocês entenderem como é essa conta. Se eles vendem $1 milhão em soja, 2 milhões de dólares em café, na hora de reverter isso para o real, se a moeda ela estiver desvalorizada, eles vão ganhar muito mais. Ou seja, na época da Dilma, quando o dólar estava a 2,50, $1 milhão ele valia 2 milhões e meio de reais. Hoje com Bolsonaro vale 5 milhões de reais. E como é que eles conseguem ganhar mais dinheiro desvalorizando a moeda nacional? Porque na hora de pagar os trabalhadores, os funcionários, eles pagam em real. Então eles vendem a 5 milhões de reais, mas o custo continua sendo o mesmo. Porque o Bolsonaro vai lá, aumenta o salário mínimo em uma coisa ínfima e com a desvalorização o cara vai lucrar milhões de reais a mais. Então é isso que acontece hoje. Os fazendeiros, muitos fazendeiros estão construindo grandes casas, reformando as casas que eles têm, comprando Ferrari, comprando Porsche, caminhonete do ano, por causa dessa questão. Então, eu acredito que se a gente tiver uma política em que a maior representatividade na hora de votar seja povo, muitas coisas vão mudar, né? Muitas coisas poderão mudar, né? Porque hoje não pode mudar porque a gente sabe que a maioria, quem tá lá, são representantes de fazendeiros, mineiros, mineradores, né? Esse vídeo é por diretas já, por uma democracia direta, onde que o povo ele começa a tomar suas próprias decisões, né? Porque hoje uma minoria manda no Brasil, graças a esse sistema que a gente vive de democracia indireta, onde a gente vota para alguém nos representar. Falando um pouquinho mais sobre democracia direta, o que seria isso? Seria tipo um plebiscito. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? O Brasil ele tem a lei do plebiscito, mas quase nada passa pelo povo, né? Se eu não me engano, teve um plebiscito sobre a questão armamentícia, o povo votou a favor de armar o Brasil, mas os deputados não deixaram, eles foram contra, né? Então, tem dessas coisas, né? Tem algumas coisas que também não são tão boas, que o povo vai votar, mas tem que respeitar a vontade do povo. Se foi um erro, se o povo em algum momento errar, que ele mesmo conserte. É necessário que a gente erre, como nas nossas decisões para o aprendizado, né? É necessário. Então, tipo, a gente não pode temer a vontade do povo. E por que eu acho que uma democracia direta ela vai tornar o Brasil um país mais organizado? Tempos atrás, o presidente da China falou que o Brasil ele muda de opinião muito rápido, né? O governo brasileiro, porque de repente era uma política com Lula, de repente muda para o Bolsonaro e as coisas elas se transformam, né? As decisões elas mudam de caminho muito rápido. E com as decisões sendo tomadas pelo povo, independente de quem esteja na liderança, as vontades serão as mesmas, porque mesmo que uma ou outra pessoa mude de opinião, a maioria ela vai continuar naquele caminho, nas mesmas coisas que eles votavam, entendeu? Então, tornar o Brasil um país mais democrático, onde as pessoas possam votar por si mesmas, elas possam falar, olha,
Eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha experiência de vida, e a partir da minha experiência de vida, eu quero votar a favor ou contra uma lei, entendeu? Então, respeitar a vivência das pessoas, as experiências delas, independente se a pessoa é analfabeta, ela tem uma experiência de vida. Mesmo que a pessoa nunca foi à escola, ela vai na igreja, ela sabe ler a Bíblia, ela entende dos assuntos em que ela trabalha. Então, quando for um assunto relacionado àquilo que ela trabalha, pode ser que uma pessoa analfabeta vá votar muito melhor, vá tomar uma decisão muito mais certa que uma pessoa letrada, uma pessoa que tem doutorado em algum tipo de assunto, entendeu? Então a gente tem que respeitar a vontade do povo, a gente tem que começar a pensar nisso. E como que eu acho que a gente conquistaria uma democracia direta? É muito simples, né? Por manifestações, que nem houve na década de 80, né? As diretas já, em que muitas pessoas foram às ruas para poder escolher os seus líderes, né, o presidente. Mas eu acho que só isso não basta. Não basta só a gente escolher um presidente, porque a Câmara dos Deputados hoje estão se organizando, né? O Lira está encabeçando isso, é, uma, um semipresidencialismo, ou seja, a Câmara dos Deputados vai poder retirar a qualquer momento o gestor que foi escolhido pelo presidente, ou seja, nós vamos escolher um presidente, esse presidente vai ter que escolher um gestor para o Brasil, esse presidente ele só vai ficar como representante da nação, mas quem vai gerir vai ser como se fosse um primeiro-ministro lá na Inglaterra, e esse primeiro-ministro ele vai poder a qualquer momento ser substituído se a Câmara dos Deputados quiser. E a gente vê hoje que, com a experiência que a gente teve da presidência da Dilma, né, quando ela foi impeachmentada, que ela não cometeu crime nenhum. Ela não tinha esse escândalo de corrupção envolvendo o nome dela. Ela não tinha nenhum pastor falando que ela tinha pedido ouro, que ela tinha entregado ouro para eles, né? E a gente vê que a Dilma sofreu um processo de impeachment e o Bolsonaro não. Por quê? Porque o Bolsonaro pagou. E a gente vê que a gente está sendo controlado por uma máfia. A única forma da gente combater essa máfia é tirar o poder deles. E qual que é o poder deles? O poder do voto que os deputados têm. Ou seja, quando o deputado ele quer fazer uma lei, quando ele quer escolher uma lei, o que ele faz? Simplesmente escreve essa lei e articula com outros deputados para que eles aceitem ou não essas leis. Como é que é essa articulação? São negócios. Para eles são negociadores, entendeu? Então, se eles ganham milhões e milhões com corrupção, é porque eles podem comprar o voto do outro, vende o voto dele. Com certeza, muitos venderam seus votos no impeachment da Dilma. O PT tentando comprar de um lado e Eduardo Cunha tentando comprar de outro. Acontece que Eduardo Cunha comprou mais, foi preso depois, mas ele tem milhões no exterior. Com certeza, né? Se a gente pudesse escolher se a gasolina seria vendida no Brasil em dólar ou em real, o brasileiro tenho certeza absoluta que ele escolheria em real. Porque são pessoas que articulam para ganhar mais dinheiro, entendeu? Para eles isso é parte do investimento. Ir lá comprar um deputado é parte do investimento para eles ganharem mais. Ou seja, é um risco, né? Eles vão lá, dão milhões para o deputado. Se der certo, eles vão ganhar bilhões em troca. Se não der certo, eles vão perder o dinheiro que foi investido. Então, na cabeça dos caras é só investimento. Para a gente é fome, é miséria, é falta de coisas básicas, entendeu? Então a gente tem que arrumar uma forma de resolver esses problemas. E a única forma que a gente tem de solucionar os problemas tomando para si a responsabilidade. Enquanto o povo não falar, olha, eu sou responsável pelas minhas decisões, eu quero ser responsável pelas minhas decisões, enquanto o povo ficar deixando os políticos tomarem as decisões por nós, a gente vai ver isso, eles roubando a gente, saqueando nossos bolsos e nada acontecendo. O que eu peço para vocês nesse vídeo é o apoio, né? Para a gente conquistar uma democracia direta, ir às ruas, pedir por diretas já, pedir para que o STF se articule para fazer com que essas urnas eletrônicas elas fiquem nas cidades e todo mês a gente ir votar. E votar para as decisões municipais, decisões estaduais e as decisões federais. O que mais vai impactar a vida
do brasileiro vão ser as decisões regionais, né? Quando for decidir que vai destruir, vai retirar milhares de casas para construir uma rodovia. É que lógico que o povo vai votar para simplesmente fazer um desvio, passar por fazendas que não vai tirar ninguém do lugar, não vai ter que desabrigar ninguém, é só passar na fazenda do cara. Só que hoje eles não querem, por quê? Porque esse fazendeiro tá lá, entendeu? Então eles preferem, em vez de incomodar um fazendeiro que vai retirar tantos pés de café dele, eles vão lá e desabrigam milhares de pessoas. Por quê? Porque o fazendeiro está representado, ele tá acobertado dentro da Câmara dos Deputados, dentro das câmaras dos vereadores. Para fazer essas pequenas mudanças, são muitos, o Brasil precisa de uma reforma tributária que cobre mais dos ricos e menos dos pobres, porque o pobre é pobre, ele passa fome, ele precisa de dinheiro para comer. Bom, a gente vê que hoje o pobre ele não é representado, por isso que o tributo ele vai muito mais nas costas do pobre do que do rico, porque o rico ele está representado lá na Câmara dos Deputados. Esse é o problema de que quando a pessoa vai votar, ela não vota em alguém parecida com ela, porque ela se acha uma pessoa não capaz para assumir uma responsabilidade na política, que deveria ser totalmente o contrário. Ela deveria se sentir capaz para se representar. E aí, como ela não se sente capaz, quando uma mulher vê, quando uma pessoa ela vê alguém que se parece com ela fala assim, ah não, mas essa pessoa é igual eu, não vai conseguir me representar lá como político. Eu vou votar em quem? No fazendeiro, no filho do fazendeiro, porque esse cara foi estudado, esse cara ele é mais inteligente, ele tem mais dinheiro, e por ele ter mais dinheiro ele é uma pessoa mais capaz, e então as pessoas elas olham para isso, olham no supérfluo, entendeu? E aí quando eles olham nesse cara e veem nele um representante, eles são golpeados, esse fazendeiro vai passar a perna, ele vai votar, na hora de votar em desvalorizar ou não o real, ele vai votar para desvalorizar o real. Ele vai escolher, olha, eu prefiro desvalorizar o real porque eu vou ganhar milhões a mais. Foda-se que você mãe de família, vai pagar 40 conto no quilo do arroz. Foda-se, eu pago 40 conto, eu tenho dinheiro para isso. É isso que acontece hoje, a gente precisa ser representado. Bom, se eu sou Lula ou Bolsonaro, eu não sou nenhum dos dois. Eu acho que a gente tem que dar chance nesse momento para outro presidente, não deve apostar nem Lula nem Bolsonaro, mas com a democracia direta, tanto os bolsonaristas, tanto os petistas vão ser satisfeitos, porque eles vão ter a oportunidade de votar. Eu vejo que pessoas que são totalmente iguais a mim, que passam pelas mesmas coisas que eu passo, e são bolsonaristas. Essas pessoas, na hora de votar, elas vão votar de acordo com as necessidades delas. Na hora de votar por uma questão mais municipal, mais estadual, elas vão olhar, olha, a minha necessidade é essa, eu vou votar de acordo com a minha necessidade. Não sei se vocês estão compreendendo. Mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes, sigam líderes diferentes, elas passam por problemas iguais, as pessoas são iguais. Eles estão dividindo, mas é só divisão na teoria. Na prática, nós estamos unidos, trabalhando juntos, estudando juntos. Nós estamos fazendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos problemas. A pessoa que está na favela e vota no Bolsonaro está passando pelos mesmos problemas que a pessoa que vota no Lula, entendeu? E aí os dois passaram pela presidência e não resolveu os problemas do favelado. Por quê? Porque o favelado não escolhe, não tem esse potencial de escolher. Então eu acho que há necessidade da gente iniciar uma mudança, que é a democracia direta. Diretas já, 2022, por um Brasil novo. Para esse Brasil realmente começar a mudar, a gente precisa mudar a forma que se fazem as leis. Não necessariamente como se fazem, mas sim como aprova, né? O povo passar a ter maior importância na hora de escolher aquilo que ele quer, ok? Então, muito obrigado. Insira aí no comentário o que vocês acharam deste vídeo. Me fale um pouco sobre o que vocês acham dessa revolução, se realmente é possível, se eu estou viajando, se nunca vai acontecer. Espero que vocês falem se crítica, que eu tô totalmente errado, que a gente tem que ser pau mandado mesmo, a gente tem que dar a benção pra tudo que eles falam, falar amém pra tudo. Me fala aí no comentário. Obrigado. É nóis.